Depois de ver este vídeo, veja o vídeo Seios Firmes sem cirurgia, link na descrição. Olá, meninos e meninas, vídeos novos 2 vezes na semana, quarta e domingo. Clique em gostei e inscreva-se no canal. Tudo começa cerca de 2 semanas depois do início da menstruação, quando a mulher ovula, dando a chance para um espermatozoide alcançar o óvulo. O aumento na liberação de progesterona prepara o útero para sustentar um possível óvulo fertilizado. Ao mesmo tempo, nos ovários, os ovos amadurecem dentro dos folículos, que são bolsas cheias de líquido. Nesse curto período de preparação do corpo, a concepção pode ocorrer quando o espermatozoide chegar até o óvulo. Quando essa bola de célula, chamada blastocisto, se assentar em seu útero, a parte dela que se transformará na placenta vai começar a produzir o hormônio da gravidez. Esse hormônio avisa os ovários para pararem de liberar óvulos e provoca um aumento de produção de estrogênio e progesterona, que impede o útero de descascar e sua parede e estimular o crescimento da placenta, o HCG. E também o hormônio que é detectado nos testes de gravidez positivo. O embrião que está crescendo dentro do útero é minúsculo, do tamanho de uma sementinha. Ele se divide em camadas que mais tarde vão formar o órgão do tecido. Já está funcionando uma primeira versão da placenta, as vilosidades coriônica e o cordão umbilical, que leva nutrientes e oxigênio para o bebê. Você não se sente grávida, mas o coração do embrião já começa a bater e a bombear o sangue. O coração está dividindo em câmaras e logo assumirá um ritmo mais regular. O embrião em si tem cerca de meio centímetro de comprimento e parece mais um girino que um bebê. Ele passará por um estirão esta semana. O feto tem uma cabeça desproporcionalmente grande em relação ao corpo. Os traços faciais do embrião estão se formando e há manchas escuras no lugar dos olhos, aberturas onde ficarão as narinas e pequena saliência marcando as orelhas. O embrião, que agora tem 1,25 centímetro de comprimento, desenvolveu os dedos da mão e do pé, ainda ligados entre si por uma leve membrana. É um feijãozinho que se mexe o tempo todo e que pula para lá e para cá. O fígado produz grande quantidade de glóbulos vermelhos de sangue até que a medula óssea se forme e assuma essa função. O embrião foi promovido a feto. Seu útero está crescendo para acomodar o novo hóspede, que agora mede em torno de 1,6 centímetro. Várias mudanças acontecem esta semana. A cauda embrionária desaparece e todos os órgãos, músculos e nervos estão começando a funcionar. As mãos já se flexionam no punho e os pés começam a perder a aparência de pé de pato. As pálpebras começam a cobrir os olhos. O feto tem cerca de 2,3 centímetros de comprimento e apenas 2 gramas de peso. Os pulsos estão mais desenvolvidos, os tornozelos já se formaram e os dedos das mãos e dos pés são claramente visíveis. Os braços vão ficando mais compridos e já se flexionam nos cotovelos. Ao fim de semana, as estruturas internas dos ouvidos estão concluídas. O feto tem apenas 3 centímetros de comprimento do alto da cabeça até o bumbum e pesa menos de 4 gramas. Mesmo tão pequeno, engole líquido e dá chute o tempo todo. Todos os dias surgem novos detalhes como unhas e um pouco de cabelo e uma leve penugem. Os órgãos vitais, o fígado, os rins e o cérebro e os pulmões estão totalmente formados e já funcionam. E a cabeça tem quase metade do comprimento do corpo inteiro. A testa ainda está saltada, mas logo vai assumir uma forma mais humana. Perto do fim do primeiro trimestre, quando as próximas semanas passarem, a maior parte do desenvolvimento mais crucial do bebê já terá acontecido e o risco do aborto espontâneo diminuirá consideravelmente. Do alto da cabeça até o bumbum, o feto tem 4 centímetros e o corpo todo formado, desde os dentes até as unhas do pé. Seu bebê leva uma vida agitada, dando chutes e se esticando.
O rosto do bebê começa a ter uma aparência mais humana, embora ele tenha apenas 5,5 centímetros de comprimento do topo da cabeça até o bumbum e pese menos de 15 gramas. Os olhos, que antes ficavam nas laterais da cabeça, já se aproximaram um do outro. As orelhas estão quase na posição normal. O fígado produz bile e os rins secretam urina na bexiga. O feto se mexe se alguém cutuca sua barriga, mas você ainda não consegue sentir os movimentos do bebê. O feto agora tem quase 8 centímetros de comprimento, se medido da cabeça até o bumbum, e pesa pouco menos de 25 gramas, mais ou menos a metade de uma banana. Ele já tem impressões digitais, só suas, e começa a fazer o movimento de procurar o mamilo para mamar. Se estiver grávida de uma menina, ela já possui cerca de 2 milhões de óvulos dentro dos ovários. Da cabeça até o bumbum, seu bebê mede cerca de 9 centímetros de comprimento e pesa em torno de 45 gramas. O corpo agora cresce mais rápido que a cabeça. Esta semana, a pele fina, como um papel de seda, cobre-se de lanugo, um pelo finíssimo e macio que costuma desaparecer antes do nascimento. Nesta fase, o feto consegue fazer os movimentos de agarrar, franzir as sobrancelhas, fazer caretas e ficar vesgo. Talvez saiba até chupar o dedo. O feto tem soluço frequente. Isso acontece com todos os bebês, mesmo antes dele nascer e respirarem. Mas não sai nenhum som, já que a traqueia está preenchida de líquido em vez de ar. E provavelmente já tem engordado a mulher entre 2 a 5 quilos. O feto não pesa mais que 70 gramas. Ele tem cerca de 11 centímetros de comprimento, contando do topo da cabeça até o bumbum. As pernas estão ficando mais compridas que os braços. As unhas já estão completamente formadas e todas as articulações funcionam. O bebê cerca de 12 centímetros da cabeça até o bumbum e pesa aproximadamente 100 gramas. Nas próximas 3 semanas, ele vai crescer muito mais se esticando, dobrando de peso e crescendo muitos centímetros. E dentro da barriga, provavelmente, ele pode brincar. E talvez já tenha descoberto seu primeiro brinquedo, o cordão umbilical, que vai puxar e segurar para se divertir. O bebê agora tem quase 13 centímetros da cabeça até o bumbum e pesa por volta de 140 gramas. O esqueleto é formado por uma cartilagem ainda flexível, que vai ficar mais rígida com o tempo. Uma substância protetora chamada mielina começa a envolver aos poucos a medula espinhal. E o bebê já pode ter o batimento cardíaco. Você pode ir no médico e usar um estetoscópio especial que dá para escutar o coração do bebê. O bebê mede cerca de 14 centímetros, contando do alto da cabeça até o bumbum, e pesa quase 200 gramas. O peito dele imita um movimento de respiração, mas ele não inspira ar, e sim o líquido amniótico. Agora no segundo trimestre, normalmente entre a 20 e 24 semanas, os médicos costumam pedir uma ultrassonografia morfológica para acompanhar com mais detalhe o crescimento e o desenvolvimento do bebê, detectar sinais de problema congênito e avaliar a placenta e o cordão umbilical e verificar se a idade gestacional está correta. O feto mede por volta de 15 centímetros da cabeça até o bumbum e pesa aproximadamente de 240 gramas. Seu bebê já começa a engolir o líquido amniótico e os rins continuam produzindo urina. O cabelo está começando a aparecer. O desenvolvimento sensorial chega esta semana. Os neurônios ligados a cada um dos sentidos, paladar, olfato, audição, visão e tato, estão se desenvolvendo em suas áreas específicas do cérebro. O bebê está ganhando peso e mede agora cerca de 17 centímetros do alto da cabeça até o bumbum, sem contar as pernas que costumam ficar bem flexionadas. Uma substância espécie gordurosa, chamada verniz caseoso ou vernix, envolve todo o bebê e protege a pele da imersão no líquido amniótico. Essa camada também ajuda no parto normal. O bebê está engolindo mais líquido esta semana, num bom treino para o sistema digestivo.
Depois que ele bebe o líquido, o corpo dele absorve a água e transfere o resto para o intestino grosso. O feto agora pesa cerca de 360 gramas e mede aproximadamente 27 centímetros no total. A partir desta semana, a medição passa a ser feita do alto da cabeça até o calcanhar. As sobrancelhas e pálpebras estão prontas e as pontas dos dedos já têm unha. E o bebê já é capaz de ouvir a sua fala nesta fase. O bebê agora, uma versão mais magrinha de um recém-nascido, ele pesa cerca de 430 gramas e mede um pouco mais que 27 centímetros no total. O corpo do bebê tem as proporções certas, mas ele ainda vai ter de engordar bastante. Enquanto isso não acontece, a pele fica enrugada, os lábios dos olhos estão formados, embora a íris, a parte colorida dos olhos, ainda não tenha pigmentos. O pâncreas, essencial para a produção de hormônios, continua se desenvolvendo. O bebê está pesando um pouco mais de meio quilo, com 29 centímetros de comprimento. A audição já funciona e ele consegue ouvir uma versão meio distorcida de sua voz, seus batimentos cardíacos e os barulhos que seu estômago faz. O feto pesa mais de 600 gramas, ele é bem magrinho e a pele fina e frágil, mas as proporções do corpo já se aproximam de um recém-nascido. O cérebro está crescendo rápido e o espaço dentro do útero começa a ser totalmente preenchido. Mas talvez você tenha um trabalho de parto nessa fase, mas os médicos farão de tudo para contê-lo, para que seu bebê tenha mais tempo de continuar a amadurecer e desenvolver melhor. O bebê agora já se aproxima de 700 gramas e mede 35 centímetros da cabeça até o calcanhar. O bebê faz um movimento de respiração, mas ainda não há nos pulmões. Nessa fase, exames de imagem cerebral em fetos mostram que há reação ao toque. Se você aproximar uma luz forte da barriga, o bebê vai virar o rosto, o que, segundo pesquisadores, indica que o nervo óptico está funcionando perfeitamente. O bebê agora tem cerca de 36 centímetros. Os olhos do bebê começam a se abrir nesta fase. A reação a sons fica mais constante conforme a rede de nervos que vai até o ouvido e é concluída. Ele também continua respirando, apesar de respirar água e não ar. É um bom treino para quando estiver do lado de fora do útero. O bebê começa a sonhar, diz o especialista, por volta da 28 semanas de gravidez. O cérebro também está bastante ativo esta semana. Os sulcos característicos da superfície cerebral começam a aparecer e mais tecido cerebral se desenvolve. Nessa fase também, o bebê começa a soluçar, mesmo respirando líquido amniótico e não ar. As crises de soluço não costumam durar muito tempo e a sensação pode ser estranha, mas não desagradável. Esta semana, o bebê já tem 1 quilo e pode medir 38 centímetros. Você chega à reta final. O terceiro e último trimestre da gravidez começa oficialmente na 29 semana, que se inicia agora. O ganho de peso é mais rápido. A maioria das mulheres engorda em média de 5 quilos só nesse trimestre. O bebê pesa cerca de 1,1 kg com 38 centímetros de comprimento. Nos meninos, os testículos descem de perto dos rins até a virilha, a caminho do saco escrotal. Nas meninas, o clitóris fica relativamente saliente, porque ainda não foi coberto pelos lábios vaginais, que vão crescer e cobrir o clitóris nas últimas semanas antes do nascimento. A cabeça do bebê está crescendo e o cérebro se desenvolve bem depressa. Quase todos os bebês são capazes de reagir a sons na 30 semana de gestação. Os pulmões e o sistema digestivo do bebê estão praticamente prontos. O crescimento vai diminuir de ritmo nas próximas semanas e cerca de 40 centímetros o bebê está agora, mas continuará engordando até o nascer. Esta semana, o bebê consegue enxergar o que acontece dentro do útero, distinguindo o claro do escuro e até acompanhando uma fonte de luz. Os braços, as pernas e o corpo todo do bebê continuam sendo recheado de tecidos adiposos e os membros são proporcionais em relação ao tamanho da cabeça. Ele pesa cerca de 1,5 kg e já se parece mais com um recém-nascido. O comprimento total é de 41 centímetros.
E se o bebê não estiver fazendo muito movimento, é porque o tamanho do útero já não tem muito espaço para ele. O bebê pesa aproximadamente 1,7 kg, tem cerca de 42 centímetros de comprimento. Embora os pulmões estejam entre os últimos órgãos do bebê a amadurecer, o filho já inspira o líquido amniótico, treinando para respirar e exercitar os pulmões. E é possível também ver a respiração e o movimento do bebê no ultrassom. O bebê chega a 2 kg e mede por volta de 44 centímetros. Nesta fase, a criança começa a se posicionar para o parto e normalmente fica de cabeça para baixo. E o médico pode monitorar a atenção à posição do bebê nas próximas semanas. Alguns bebês resolvem ficar sentados, o que pode prejudicar a perspectiva do parto normal. O bebê está pesando 2,2 kg, mais ou menos, e já passa dos 45 centímetros de comprimento. O bebê está ficando cada vez mais gordo, pois vai precisar de camada de gordura para conseguir controlar a temperatura do próprio corpo depois de nascer. E essa é a hora de você conversar com o bebê. Neste momento, na 35 semanas de gestação, a audição do bebê está completamente desenvolvida. O bebê está pesando por volta de 2,4 kg, com 45 centímetros de comprimento. Se você olhar para a sua barriga, vai conseguir distinguir de vez em quando o contorno de um cotovelo e um pé ou a cabeça. Daqui a pouco, como a parede do seu útero e do seu abdômen ficar cada vez mais fina e deixar passar mais luz, ele vai começar a ter ciclos de atividade durante o dia. O bebê continua engordando até 30 gramas por dia. Ele deve estar pesando por volta de 2,7 kg com 45 centímetros de comprimento. E você pode sentir aumentar a pressão embaixo do seu ventre. E note que seu bebê está descendo. Quando ele encaixar, seus pulmões e seu estômago vão agradecer. E você conseguirá respirar e comer um pouco melhor. O bebê pesa por volta de 2,8 kg e pode ter até 50 centímetros de comprimento. A cabeça do bebê, na maioria dos casos, está encaixada na cavidade pélvica, cercada e protegida pelos ossos de sua pelve. Essa posição abre espaço para as pernas e o bumbum do bebê, que está bem apertado dentro do útero. O bebê pesa em média de 3 a 3,2 kg e continua acumulando gordura para ajudar a controlar a temperatura depois do nascimento. Os órgãos e sistema do seu bebê está plenamente desenvolvido, mas os pulmões são os últimos a amadurecer por completo. Mesmo depois do nascimento, pode ser que demore algumas horas para que o bebê adquira um ritmo normal de respiração. O peso considerado normal para um recém-nascido é entre 2,5 e 3,8 kg. O comprimento pode variar entre 46 e 54 centímetros. O líquido amniótico, que era translúcido, agora está mais opaco e leitoso por causa do verniz caseoso. A camada viscosa que envolve o bebê e começa a se desfazer, as camadas mais externas da pele dele também estão descamando, enquanto se forma uma camada nova. Não dá para ter certeza absoluta do tamanho do seu bebê que terá que nascer, mas a média dos recém-nascidos vem ao mundo com cerca de 3 kg e medindo por volta de 50 centímetros. Os ossos da cabeça do bebê ainda não estão totalmente unidos, o que permitirá que eles se sobreponham um tantinho se a passagem do canal do parto estiver bem apertada. Se chegar aos 9 meses e o bebê ainda não está com ar de que quer nascer, o médico vai sugerir a introdução ou a cesariana, e a grande maioria dos obstetras prefere não esperar até mais de 42 semanas completas devido ao aumento de risco de complicações para você e o seu bebê. As fases do bebê eu não falei completamente aqui, mas no Baby Center fala sobre tudo desde o nascimento do seu bebê, sobre doenças, e o link do site do Baby Center vai estar lá no meu blog. E o link está no box de informação. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei.